A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, iniciando, retomando o nosso culto. Esse culto é para nós possamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então feche seus olhos neste momento, se coloque na presença do Senhor, peça perdão pelos seus pecados, quer atos, palavras, ou ações. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, neste momento, se coloque na presença do Senhor. Agradeça a Ele pelo privilégio de estar aqui hoje, podendo louvar e engrandecer o seu nome. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos das Tuas misericórdias, Papai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Perdoa, Senhor Deus amado, nossos pecados, Paizinho querido, quer por atos, palavras, ações. Senhor Deus querido, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui para prestar um culto a Ti, Senhor Deus, pois o Senhor é Deus Todo-Poderoso e é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Então vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Graças a Deus, igreja. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor, agradecer a Ele pela semana que nós tivemos, agradecer a Ele porque nós tivemos o privilégio de poder voltar a ter os nossos cultos presenciais com todos os cuidados, devidos. Vamos louvar ao Senhor.
temos que vir, né, como nós estamos, mas cabe a nós deixar o Espírito Santo do Senhor fazer a mudança na nossa vida. Então, que a gente possa estar permitindo que Ele possa estar mudando a nossa vida, né? Porque Ele é sobrenatural, as coisas que o Senhor faz é sobrenatural, amém? Saquinho o Basílio gosta. Renovaram a sua
glória. Não existe nome mais maravilhoso que o nome de Jesus. Vamos exaltar o nome dele nesta noite. Obrigado.
Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós rendemos a ti, Senhor amado, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor como aroma suave. Senhor, nós agradecemos, Senhor amado, por podermos estar aqui novamente, Senhor amado, na tua casa, Senhor amado, louvando o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor guardou, Senhor amado, as nossas vidas. O Senhor guardou, Senhor amado, a família Ágape, Senhor. O Senhor tem sustentado, Senhor amado, as nossas famílias. O Senhor tem sustentado a tua igreja, Senhor amado. Obrigado, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e que a tua palavra possa falar, Senhor amado, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Márcio? A graça e a paz, igreja, amém? Esse é o momento de cura de enfermos. Se tem alguém nessa condição nessa noite, meus amados, fiquem em pé. Ou é por si mesmo, ou por algum ente querido, algum vizinho, que algum irmão aqui possa estar orando por vocês, amém? Fiquem em pé. Tem uma irmã no fundo, a irmã lá está necessitando uma oração, amém, amados? Então, em Tiago 5, capítulo 5, versículo 14 e 15. Amém? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ás perdoados. Então a palavra de Deus, meus amados, é muito poderosa, né? Podemos passar tribulações, podemos ficar doentes, mas tem um Deus que nos olha, que nos purifica, né? Que nos guarda, sempre está nos protegendo, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é um Deus que sempre está presente em nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos, né, de olhar para o alto, né? A gente olha muito para nós, para a carne, e algumas coisas não deixam acontecer, porque Deus permite que aconteça. Amém, meus amados? Nós temos que estar sempre nos policiando, sempre estar buscando a Deus, sempre, para que as coisas do mundo não nos assolem bem. Amém? Então vamos estar orando nesse momento por os enfermos, por tudo que está acontecendo nesse mundo, aqui no Brasil, Ribeirão Pires também. Amém, amados? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, embaixo da Tua graça, meu Espírito, Senhor Deus, estamos colocando, Senhor, essas vidas diante do Teu altar, Pai. Que o Senhor possa fazer as mudanças, Senhor, necessárias sobre essas vidas, Pai. Que cada um possa olhar para o alto e ver que tem um Deus vivo, um Deus que sempre está nos olhando, um Deus que nos preocupa, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós possamos cada vez mais abrir nossos corações, entra com poder e glória, entra com cura, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Muitos possam estar nesse leito do hospital, e como estão aqui hoje para essa doença que está assolando esse mundo, Pai. Que venha se cessar, Senhor, que está parando, Pai, purificando cada vida, Pai, em nome de Jesus. Que venha dar capacidade aos médicos, Senhor Deus, em dar os diagnósticos corretos, Pai, em nome de Jesus, que possa ter um tratamento, Pai, excelente, Pai, em nome de Jesus, e entra com cura, com providência sobre essas vidas, Pai. Por isso, meu Pai, eu vim sempre te louvar e engrandecer o Teu santo nome por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por cura, por esses nossos entes queridos, por essas famílias, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Vamos orar para Deus estar usando poderosamente a vida do pastor Basílio com a sua palavra maravilhosa, sua palavra que nos alimenta, nos cura e nos liberta, amém? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai celestial, Deus santo, nós colocamos, Senhor amado, o seu servo, homem de Deus, diante do Senhor, diante da tua presença. Ele está inteiramente, meu Deus, na sua posição, ou dependendo do Senhor. O Senhor venha, meu Deus, ó Pai, estar usando ele. Ele está falando no teu coração, no teu Espírito Santo. Esse momento ele é totalmente dependente de Ti, meu Deus, ó Pai, carece da sua dependência. E nós, como igreja, intercedemos, ó Pai, sobre a sua vida. E declaramos que todo mal, meu Deus, toda hoste espiritual seja agora caída por terra. Nós declaramos que a palavra ela venha fluir, meu Deus, de uma forma, meu Deus, ó Pai, poderosa sobre a Tua igreja, sobre aqueles que estão, meu Deus,
ouvindo do outro lado, que possam ser atingidos por essa palavra, serem os seus corações, os teus repletos do teu amor, da tua palavra, que cura, que liberta, que ama, que é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente será. E nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos queridos, a graça e a paz a todos. É uma alegria muito grande a gente estar voltando aqui de forma física e reunindo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Queridos, é muito bíblico, muito bíblico. Há recomendações, há vários textos da Bíblia onde a palavra nos exorta, nos anima a olharmos para a nossa vida, avaliarmos o nosso andar. Então não importa se você tem um ano de igreja, 6 meses, 30 anos, o importante é que você venha sempre fazer uma reflexão do teu caminho, como que você está andando, como está a tua vida, como é a minha vida com Deus. Então sempre carece realmente de uma boa avaliação. E a Bíblia, ela está repleta de textos da palavra de Deus, de textos que nos recomenda isso, inclusive falando acerca de como que realmente é o andar com Jesus. Então, para algumas pessoas, andar com Jesus é muito fácil. Andar com Jesus é simplesmente mamão com açúcar, por exemplo, é tudo fácil, tudo vitorioso. E não é bem assim. É verdade que nós temos a vitória, mas é verdade também que nós passamos por lutas. Inclusive, eu quero me valer de alguns textos da palavra de Deus, onde Jesus faz na verdade, ele pede para os seus futuros seguidores e os seus seguidores a avaliar realmente a sua vida com Cristo. Amém? Eu quero colocar, na verdade, aquela colocação, quão difícil é seguir a Jesus, né? Seguir a Jesus. Esse título aqui, na verdade, se você abrir na Bíblia NVI, você vai ver que acima do texto está isso daqui. Então, como é difícil seguir a Jesus? Quão difícil é seguir a Jesus? A Jesus dá esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui que todo mundo conhece, hoje não é mais desse jeito que se ara a terra, né? Exceto em alguns lugares mais remotos. Mas por essa época aqui, a terra de Israel ela era arada com bois, com juntas de bois, 2 bois, assim. E o homem vinha com uma madeira, com uma lâmina apoiada na madeira, e ele tinha que sempre olhar para frente. Por quê? Porque o chão era cheio de pedra. E se acontecesse dele bater na pedra, certamente ele se acidentaria, se machucaria. Então ele tinha que sempre olhar para frente, ter todo o cuidado. E aí vamos imaginar que Israel é um lugar quente, muito quente. Imagina uma pessoa de sol a sol conduzindo os bois e arando uma terra seca e dura. Não era fácil. Então Jesus ele diz que a vida cristã é mais ou menos parecida com isso daí. Nós vamos ao texto agora que nos coloca realmente dentro dessa visão. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro homem, Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda há outro, então 3 homens. A outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pode deixar nesse texto por aí. 3 homens. Jesus aborda o primeiro. É Jesus que vai. Na verdade, ele chega para Jesus voluntariamente e diz: eu vou te seguir aonde você for. E aí Jesus diz que não era fácil, que os animais, usando uma ilustração da natureza, os animais eles têm suas casas, né? Como as raposas, as aves do céu. Mas o filho do homem, Jesus, não tinha onde reclinar a cabeça. O texto não diz agora aqui para frente que o homem continuou seguindo a Jesus. Esse homem, se você for olhar esse texto, você vai ver que isso foi logo após a multiplicação dos pães. Então provavelmente esse homem viu que Jesus podia curar, podia produzir milagres. Então ele achou que a vida cristã era muito fácil. Então quando ele vem voluntariamente e diz para Jesus que vai seguir, Jesus só coloca esses 2 comparativos, que ele não tem casa nenhuma, os animais têm mais segurança e abrigo do que ele. Esse homem deixa
ele sai do texto, ele não está mais aqui no texto, é como se ele deixasse. Então a expectativa era de um Jesus que podia operar milagre e benefício. Então vou segui-lo enquanto ele tiver benefício. E aí outro homem, agora Jesus procura um homem. O texto mostra assim: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, essa é a desculpa do homem, que ele pediu apenas a desculpa de sepultar o pai. Me diz uma coisa, se o pai dele estava morto, onde que ele deveria estar? Não era lá no velório, velando pelo seu pai? Então, essa desculpa, por exemplo, para seguir a Jesus, não é uma desculpa assim muito bem aceita. Se o pai dele já tinha morrido, então ele tinha que estar lá com o pai, e não ali. Então, aí Jesus disse, deixa os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus já havia escolhido os 12 discípulos já haviam sido escolhidos, mas você vê que a proclamação do Evangelho, Jesus não entendia que era simplesmente só os 12 que tinham que proclamar, mas ele delegou a esse homem a missão e a incumbência de proclamar o reino de Deus, né? A outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas primeiro primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para esse terceiro homem era, você, para me seguir, você tem que ver realmente que a vida não é fácil. E com certeza esse homem não aparece, nenhum desses 3 homens nós conhecemos pelo nome, porque muito provavelmente eles não se envolveram realmente na causa de Deus, não é verdade? E Jesus ele continua a usar de ilustrações, de textos realmente que mostram, por exemplo, toda a dificuldade que é realmente segui-lo. Ele em Lucas 14, 26 a 33, ele diz assim, se alguém vem a mim e ama seu pai e a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que verem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus diz de novo, acerca realmente esse calcular a torre de um homem, de um sábio construtor que senta para calcular realmente o preço e os materiais para construir. Jesus está dizendo que a vida cristã tem que ser, antes de ingressar nela, alguém tem que fazer os cálculos, se dar conta, se vai realmente entrar e vai permanecer, para não cair depois da chacota. Olha, entrou na igreja, disse que era crente, mas está aí pior do que a gente, fazendo coisas erradas. Então Jesus manda calcular. E é interessante que ele usa 2 ilustrações. Ele usa da torre, ele usa do rei, que os povos antigos sempre viviam em guerras, e Jesus manda, e era comum um rei, quando ia entrar em guerra, ele sempre analisava o outro lado, quantos tinha do outro lado, para ele mandar. Se ele não tivesse soldados suficientes para enfrentar aquela guerra, o que ele fazia? Ele mandava um conselheiro fazer um acordo de paz para não ter guerra, porque certamente ele ia perder e o prejuízo ia ser grande. Então Jesus está dizendo nessa passagem que realmente o reino de Deus ele tem que ser calculado, o ingresso no reino de Deus tem que ser calculado. Na passagem anterior nós vimos claramente que o interesse de Jesus é que todos aqueles que estejam envolvidos sejam capazes de anunciar o reino de Deus. Então quem está no reino de Deus não tem desculpa para não anunciar o reino de Deus. Outra ilustração forte que nós temos é em Marcos, capítulo 10. Está aqui? Essa também? Não sei se tem mais um texto. Essa passagem é a passagem do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu à sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou, ô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse,
vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Então você vê realmente que não tem facilidade. Jesus pediu para aquele que queria ingressar, queria realmente caminhar com Jesus, que ele renunciasse os seus bens. Então você vê realmente que, ao contrário do que nós vemos hoje, por exemplo, em muitos ciclos, muitos arraiais evangélicos pregando uma prosperidade, Jesus aqui fala que nós muito mais temos que dar do que receber. É bem verdade que Jesus dá aquilo que a gente precisa e nos surpreende até mais, porque Ele tem nos dado muito mais do que nós temos pedido para Ele. Eu vejo isso na minha vida. Mas, por outro lado, a gente vê que está envolvido realmente na vida cristã, está envolvido na obra missionária. Uma outra citação que Jesus disse em Mateus 7,13, quando Ele disse que o caminho dele era estreito, Ele disse: meu caminho é estreito, andai por ele. Esse versículo parece que é o terror dos gordinhos, porque andar no caminho estreito é desconfortável. E diz que o texto bíblico diz para andar no original, para andar no caminho estreito, diz que era a mesma palavra usada para espremer a uva. Aí depois a gente vê lá no Antigo Testamento, tem uma citação de Naum 1,3, que diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas Ele tem o seu caminho entre a tormenta e a tempestade. Então no Antigo Testamento já havia uma visão de que seguir realmente a Deus não era tão fácil. É possível, não é fácil, seguir a Deus. Outra coisa, no Antigo Testamento nós temos em 2 Reis, a partir do capítulo 1, entra a história de Eliseu e de Elias. Nós temos uma ilustração ali forte de como realmente é seguir a Deus, no caso específico de Eliseu. Eliseu ele estava arando, como nós vimos aquela foto, arando a terra com os bois. Elias passa, pega a capa dele, joga sobre ele, e aquilo era um sinal claro de que Elias estava chamando ele para o ministério. E ele entendeu isso claramente. O que Eliseu fez? Eliseu simplesmente falou para Elias que ia despedir da família dele, pegou os 2 bois e fez um churrasco. Acabou com a ferramenta dele de trabalho, como se dizendo: eu não volto mais para a terra. Desse caminho eu não desisto. Vocês lembram daquele hino antigo assim, só mais os antigos assim como o Márcio, o Reinaldo? Tem um corinho que diz assim, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Então Eliseu ele tinha mais ou menos esse pensamento. Eu acho que ele cantava esse corinho. Eu estou seguindo a Jesus agora, eu vou seguir a Deus, e esse caminho eu não vou desistir. Então ele pega aqueles bois, ele simplesmente sacrifica, faz um churrasco, anuncia para a família dele: agora eu vou ser um aprendiz do profeta, eu vou seguir o homem de Deus, eu vou anunciar as coisas de Deus. E ele simplesmente segue. Aí se você pega, por exemplo, uma outra pessoa do Novo Testamento, vocês lembram de Pedro? Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, o que Pedro faz? Ele se decepciona, não é isso? E ele volta a pescar. Então mostra que, por exemplo, quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava pescando, mas Pedro não quebrou a canoa dele, não quebrou o barco. Então Pedro tinha um plano B. Então quando Pedro negou a Jesus e se decepcionou com ele mesmo, por ter negado, porque Jesus disse que ele ia negá-lo, ele falou que não, que ele estava disposto a morrer, ele simplesmente volta a pescar, mostrando realmente que ele voltou para o barco. Então ele não afundou e não quebrou o barco dele, ele voltou para a velha prática dele. Ao contrário, por exemplo, de Eliseu, ele estava mais firme, ele estava convicto, ele mediu completamente o que era seguir a Cristo. Ele estava disposto a pagar realmente o preço para segui-lo, o caminho de Deus. E é interessante que a Bíblia diz claramente que Eliseu sempre foi o quê? Um servo fiel a Elias. Eliseu era aquele que estava à frente para servir a Elias em tudo, porque ele sabia que aquele profeta era a própria representação de Deus. Tanto é que Eliseu ele não se intimidou quando Elias falou que ia partir. Ele falou: eu quero de ti uma porção dobrada. Elias pergunta para ele: o que tu queres? E ele fala: eu quero a porção dobrada. O que Eliseu estava pedindo para Elias era simplesmente o quê? Eu quero o direito de filho mais velho, porque o filho mais velho na antiguidade tinha direito à herança dobrada, e ele pede dobrado. E a verdade é que Elias fez 7 milagres. Eu estava contando direitinho, na verdade Eliseu fez 15 milagres. Deus usou tremendamente a vida desse homem. Logo após Elias ser levado
com o cavalo aos céus, a capa desce sobre Eliseu, ele pega aquela capa, ele bate no Jordão, é o primeiro milagre, e aí o Jordão se abre, e a partir daí a história realmente de Eliseu é uma história vitoriosa. Mas ele pagou um preço, né? Ele pagou um preço, ele estava decidido, eu não volto mais. Então, é esse tipo realmente de pessoa que Deus quer que sejamos, como Eliseu, sabe? Romper com o passado. Uma vez passada, a gente pegou um texto de Lucas 17:32, onde Jesus ele tem uma única frase, bem curta: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, a mulher de Ló, ela foi instruída, ela conviveu com o pai da fé, Abraão. O marido dela era sobrinho legítimo, de sangue de Abraão. Ela viu os milagres que Deus tinha operado na vida de Abraão. Ela estava vivendo aquelas bênçãos todas lá. Quando Deus falou, através dos anjos, que ia destruir Sodoma e Gomorra, cidade que ela habitava, e a ordem foi clara que ela não deveria olhar para o passado, ela olhou. Sabe, é como algumas pessoas, por exemplo, que tiveram uma vida assim muito perturbada no passado, antes de vir para a igreja, toda errada, sabe, os vícios, e, enfim, um monte de coisa. Ele vem para a igreja e não pode mais olhar para o passado com saudade disso, como se isso tivesse sido bom. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi dar um testemunho de transformação, e o pastor não conhecia direito aquela pessoa, mas ele dizia que tinha sido transformado por Deus. Aí disse que o pastor deu a autoridade ao microfone para ele dar um testemunho, e no momento do testemunho, que ele está lá dando o testemunho dele, ele estava contando que no passado ele roubava, que ele fazia um monte de coisa, ele andava pegando isso e aquilo, as mulheres daqui e dali, e aí ele falou: opa, que saudade, o pastor teve que cortar o microfone. Quer dizer, essa pessoa não tinha rompido. O que a gente entende claramente? Alguém que, por exemplo, está na igreja, ele não tem mais lembranças positivas do passado. Lembrança tem, porque a gente saiu do mundo, mas não mais positiva. A gente vê isso como perda. Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, comparando a vida dele, dizendo que tudo que no passado ele tinha feito, ele considerava como refúgio, como perda, como lixo, como coisa que não dava mais para trazer para a vida, para a caminhada cristã. Então a vida cristã, ela é o quê? Uma vida de renúncia. Então, por exemplo, se eu estou caminhando com Cristo, eu tenho que primeiro, Jesus disse, renuncia a si mesmo. Ou seja, eu tenho que renunciar a mim. Tem tantas coisas que a gente quer fazer primeiro, né? Em vez das coisas de Deus ou de outra coisa. Mas aquele que segue a Jesus, o preço é pensar: isso é bom, Jesus quer isso, Deus está nisso, vou fazer isso porque Deus está, ou faço isso por conta própria? Se eu fizer por conta própria, eu estou dizendo claramente que eu não tenho Jesus como referência da minha vida. Então, a caminhada cristã é Jesus em primeiro lugar. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E nem sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar é fácil. Porque Jesus mesmo disse, deu exemplos e mais exemplos, mostrando realmente que a caminhada cristã é uma caminhada dura, é uma caminhada difícil, é arar realmente um terreno seco, pedregoso. E esse terreno que eu e você, que Deus espera que eu e você aremos, é o terreno que ninguém pisa, o coração das pessoas, né? Deus espera que eu e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estejamos empenhados na obra de anunciar o reino de Deus às pessoas, né? Anunciar, é regar realmente nesse coração duro. E aí, Deus é aquele que faz a obra segundo Ezequiel 36, é Ele que troca o coração de pedra e coloca um coração de carne, e coloca um espírito inabalável. Então, esse Deus, Ele faz isso, o nosso Deus faz isso. Então, a caminhada cristã realmente não é fácil. Queridos, John Wesley, ele foi um homem muito, muito usado por Deus no século XIX. Esse homem, ele pregou a palavra de Deus de forma intensa, e ele conseguiu, por exemplo, fazer uma diferenciação do que é conversão e o que é santificação. Ele disse que a conversão é quando o homem sai do mundo e vem para Deus. E a santificação é quando o homem tira os desejos do mundo do coração e coloca os de Deus. Então isso é santificação. E a santificação, ela é uma prova da justificação. Quer dizer, uma coisa interliga a outra. Ou seja, uma pessoa que diz assim: eu creio na palavra de Deus, que diz em Romanos 8, que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então eu não tenho mais condenação na minha vida. Então fui justificado. Então a justificação ela é vista quando
alguém vê que eu me afastei das coisas do mundo. Então, essa realmente é uma prova disso, né? E o lembrete de Jesus, de lembrar da mulher de Ló, é que foi uma pessoa, uma mulher que teve toda uma oportunidade, teve toda uma instrução, e na última hora, no caminho que ela estava seguindo, ela simplesmente resolveu olhar para trás. E o olhar para trás que a Bíblia diz, não é simplesmente que ela virou e olhou, mas é que quando ela fez isso, a nostalgia daquele lugar, daquelas coisas, bateu tão forte no coração dela que meio que ela quis voltar mesmo, de ir, ela não só virou. Então, é realmente um risco que eu e você, nós corremos durante a nossa caminhada com Cristo, de olharmos para os lados e não focarmos realmente como alguém que está arando a terra, porque o exemplo que Jesus dá é alguém que está arando a terra. Alguém que está arando a terra, ele só olha para frente, aonde está passando realmente a lâmina, onde a terra está sendo regada. Se ele olhar um pouquinho para o lado, ele pode perder o foco, ele pode perder e ter um prejuízo muito grande ali no trabalho dele. Então, do mesmo jeito, na nossa caminhada cristã, nós temos que olhar firme. E esse olhar firme é para Jesus, né? E olhando realmente para Jesus, sabendo realmente que Ele é capaz realmente de produzir milagres nas nossas vidas, nos dar a vitória como tem nos dado nesse tempo aí de pandemia. Eu louvo a Deus, né? Porque nós fomos assim muito cuidados por Deus, não é verdade? Alguns pegaram, mas foram curados, glória a Deus, né? Outros não pegaram porque Deus tem guardado. Eu tenho visto, por exemplo, testemunhos, eu já tenho nomes de pessoas que na crise conseguiram trabalhar, nesse tempo de crise. Então, se você está passando por alguma dificuldade, Deus vai te dar a vitória também, e eu creio nisso, amém? Então, o que Deus realmente espera de nós é que venhamos a arar a terra, arar firme, sabe? E nesse caminho que nós já pusemos a mão, a gente não tem mais o direito de voltar para trás, né? Quando Deus no passado, Ele tirou o povo de Israel, e eles tinham só que atravessar o Jordão para pegar Jericó e entrar na terra prometida, Deus ele simplesmente abre o Jordão, é como se Deus estivesse abrindo o rio para que eles não voltassem mais, não tinha mais volta, um caminho sem volta. Então nós estamos seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, e eu creio que ninguém vai desistir, né? Vamos estar realmente empenhados na obra de Deus, fazendo realmente a obra de Deus, anunciando as boas novas do reino de Deus. É para isso que nós somos a igreja de Jesus, amém? Vamos estar orando nesse momento por essa palavra, sabendo que caminhar nesse mundo é no meio de tempestade, tormenta, mas Deus realmente se faz presente na nossa vida. Deus está para nos dar a vitória sempre, como nos tem realmente dado. Deus, no nome santo de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor mesmo disse como que é andar contigo, é lutando contra o inimigo, porque nós saímos do império das trevas, o Senhor nos libertou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor, como diz a tua palavra, Pai, e por isso nós temos uma guerra hoje com as trevas, nós temos uma guerra com o mundo que vivemos, com esse sistema corrompido, nós temos uma luta, Deus querido, com a nossa carne, que é inclinada a fazer os desejos carnais, que não te agradam. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, nos dê a vitória nesse tempo, Pai, que tenhamos a alegria do Teu Santo Espírito para caminharmos, Deus, anunciando a Tua palavra, estarmos envolvidos na obra missionária, de ganhar vidas através de missionários. Se Deus quiser, teremos outros missionários para glorificar e exaltar o Teu nome santo. Nós colocamos, Deus querido, a vida de cada irmã que aqui está, Deus querido, que o Senhor use para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Por isso, colocamos a nossa dependência, a nossa vida na Tua presença santa, no nome de Jesus. Amém. Bem, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é apaixonado por você. Amém. Faz tempo que eu não falo isso. Isso aqui. Pode perder a vontade. Não pode. Queridos, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas. Se você está preparado, quer se preparar, onde você fala que o último lugar da pessoa se converter é o bolso. E é verdadeiramente é o bolso mesmo. Que ela fica agarrada naquilo que ela tem. E às vezes ela fica presa de um tal jeito que ela não deixa que o milagre de Deus seja feito na vida dela. Então ela fica presa, ela fica sempre se garantindo naquilo lá. Fala assim, não, se eu tenho, né, eu tenho alguma coisa, eu tenho que guardar. A gente sempre fala, eu e Raquel, que compramos casas sem ter dinheiro, né? Outro dia eu estava falando isso aí,
dando esse testemunho na clínica de recuperação. Estava falando da casa que Deus deu para nós, sem a gente ter dinheiro, e Deus fez isso aí. E falei também da bala também, que eu estava com vontade de chupar e pensei em chupar a bala. Aí um rapaz que estava na minha frente tirou a bala de hortelã que eu queria e me deu. Aí eu descasquei a bala, pus na boca, ele não falou nada comigo, também não falei nada com ele, chupei a bala, e aí eu vi o cuidado que Deus tem. E aí eu falei para eles, querido, se eu falar que fiquei impressionado com a casa, é claro que eu fiquei, mas eu fiquei mais impressionado com a bala. Porque você pensar numa bola de hortelã e arranhar a garganta, e a pessoa nem imaginar, e ela virar as costas e te dar uma bala de hortelã e nem conversar, ele não teve nem a audácia de conversar comigo. Uma bala assim, e a Raquel ficou olhando para mim assim, sem entender nada. Falei, Deus. Então tem certas coisas, querido, que Deus, Ele quer dar uma bala de hortelã para você. Então ele tem que, por isso você tem que acreditar. Eu sei que vocês acreditam, eu sei quem vocês são, eu sei. Mas é para a honra e glória do Senhor, né? Então, querido, acreditar que Deus ele pode fazer todas as coisas. Eu vejo assim, o Lucas voltando a trabalhar na Vitopel, meio essa pandemia, meio, sabe? O Roberto arrumar trabalho. Graças a Deus a gente não passamos assim, eu acredito que nenhum de nós passamos por dificuldades. A igreja, ela abençoou muita gente nessa pandemia aí. Nós conseguimos ajudar pessoas, tanto com alimento também, até com móveis até. Nós conseguimos ajudar uma família que não tinha nada, uma mulher e filhos não tinha nada, e de repente montamos a casa, né, com a ajuda de outras pessoas também. Então Deus fez isso aí lá na clínica onde a Raquel trabalha, consegui doação, o pessoal da igreja, mas o pessoal lá da empresa também, sabe, Deus colocou e inclinou o coração para a casa de recuperação lá, porque eles passaram aperto. Você imagina, essa pandemia, a coisa que o pessoal vai cortar é o pagamento que eles dão para o pessoal da clínica. As igrejas também passaram por algumas dificuldades e não dava dinheiro. Então você imagina, você tem 12, 13 homens ali dentro da clínica, mais os funcionários, mais o pessoal. Raquel ficou sem pagamento. Assim, falou, não, vamos embora, vamos continuar. Então ficou 2 meses sem pagamento na clínica. E nós continuamos, Deus foi suprindo as necessidades, glória a Deus. Então, querido, Deus ele não deixa faltar nada. Eu creio nisso aí. Né? E outros testemunhos aí também. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, é um texto bem conhecido. Está no envelope aqui de dízimo, se você for dizimar e ofertar. Querido, as igrejas estavam perdidíssimas, porque muitos pagavam aluguéis, tiveram que deixar as igrejas, fechar as igrejas, porque não tinha dinheiro para pagar. Né? Graças a Deus nós não tivemos esse problema que é nosso, nós não pagamos aluguel, mas nós temos as nossas contas de luz, água, tem internet que a gente paga. Nós conseguimos ali com o pastor Silas na Índia, todo mês, certinho, depositar o valor de R$350 para ele, todo mês, não faltamos nada. As pessoas que precisavam de cesta básica, nós também entregamos também, não faltou também, graças a Deus. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribui segundo propôs no seu coração, querido. Você tem que propor no coração isso daí. Então cada um contribui segundo colocou no seu coração, não por obrigação. Você não tem que ter obrigação para fazer isso daí. Nesse texto que nós temos aqui, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribui com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, querido, você tem que ter alegria. O Novo Testamento ele não te fala para você dar dízimo. Você sabia disso? Ele não fala para você dar dízimo. No Velho Testamento ele fala, e o dízimo tem várias funções ali. E a gente pega Malaquias também, fala que teve gente que já fez o seguinte, pegou o texto de Malaquias, falando que se você não dizimar você é ladrão, e depois joga em Apocalipse lá, fala que o ladrão vai para o inferno, e você vai para o inferno. Você não vai para o inferno. Você vai para o céu porque Jesus pagou o preço, não tem dízimo nenhum que vai fazer isso aí. Só que como nós temos um referencial no Velho Testamento, que é os 10%, o que a gente faz? A gente usa o mesmo. Por isso que é 10% para todo mundo, né? O Reinaldo não dá mais do que eu, ou do que o pastor Basílio, do que o Márcio, assim por diante. Porque é 10% para todo mundo, não é?
Então, o valor, é claro, pode ser maior. Um homem que trabalha na Scania, né? Mas, questão de dízimo, eu dou a mesma coisa que ele dá. Então, quando nós se ajuntamos aqui, por isso que a gente fala assim, ó, você chegou na igreja, ó, a gente chegou na igreja, ó, namora aí, fica aqui, gostou, você fica. Se você gostou, você fica. Ah, não, eu gostei, eu quero ficar, então tá bom. Então a gente tem uma ideia de 10%. Você tira 10% ali, você dá para a gente poder pagar as contas, entendeu? Mas na verdade, o Novo Testamento ele é mais duro do que o Velho Testamento. Você acredita nisso? Porque no Novo Testamento é 100%. Você tem que dar 100%. 100% do que você tem, você tem que ter à disposição de Deus. Por exemplo, chega aqui na igreja que você viu que faltou alguma coisa, ou se alguém liga para você, ou liga para uma Márcia, está faltando alguma coisa, traz uma açúcar aí. Sabe o que tem que fazer? Tem que pegar açúcar e trazer, se ele tiver, claro, né? É essa lógica que nós temos. Porque a ideia de você ter o dinheiro é para você pegar e fazer o quê? Abençoar as outras pessoas com cesta, com isso e tal, e pregar o Evangelho. Por isso que nós não deixamos de pregar o Evangelho lá na Índia, porque é importante isso aí para a gente. Tão importante que essa igreja fica aqui. Porque o Evangelho ele cresce assim, ó. Não é só a gente pegar e montar a igreja e depois a gente fazer missões. É tudo simultâneo. Tudo. Você faz missões, você toca a igreja, porque senão a gente para na ideia de deixar a igreja tão bonita, tão linda, tão maravilhosa, gastando dinheiro com tudo isso aqui e tal, e esquece de missões. Então a ideia é você fazer missões e a igreja continuar. Sala das crianças, a cozinha, banheiro, expandindo, missões, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Para isso que a gente faz. Ah, mas nesse mês aqui, as pessoas falam, e como é que está sendo o dízimo lá? Porque a gente conversando com os pastores, e aí, Márcio, como é que está sendo lá o dízimo lá? Porque nós não estamos cobrando de ninguém, porque a gente não estamos fazendo nada. Nós só estamos abençoando lá, né, e tal. Então não está tendo culto. Porque o dinheiro só foi feito para a gente queimar ele. Você está entendendo? Por isso que eu não cheguei para você, ó. Não, Renato, você tem que dar o dízimo, você não está dando dízimo. Não foi isso, mas é claro, nós tínhamos as nossas obrigações. Mas só que não foi dessa forma. Porque o dinheiro só foi feito para queimar ele. A gente não faz caixa 2, não fica juntando dinheiro, sabe? Não faz isso. A gente pega o dinheiro e gasta ele. Porque Jesus ele volta quando? Hoje. Então não adianta a gente guardar dinheiro para amanhã. É claro que nós temos que fazer um cálculo, como o pastor Basílio falou, calcular o que a gente vai fazer e tal, comprar e assim por diante. Bem, querido, feche seus olhos agora. Eu acho que estendi um pouco, mas é só para dar um realce. Quero que você coloque a sua parte financeira na vida do Senhor Jesus. Fale para Deus tudo que você deseja nesse ano. Eu sei que está difícil, mas eu creio que Deus ele faz milagres, querido. Então coloque a sua vida financeira diante do Senhor. Fala para Deus, eu estou apertado em certas partes, gostaria de fazer mais, gostaria de investir mais. Fale para o Senhor hoje. Eu mesmo, querido, eu tenho uma situação para receber e eu fico pedindo para o Senhor, abençoa que esse dinheiro saia para eu poder sustentar um missionário 100%. Eu falo isso aí para Deus, eu falo, Senhor, eu quero sustentar um missionário 100%. Hoje eu não posso sustentar ele 100%, mas eu gostaria. Aí você fala, não, está fazendo negócio com Deus? Não, querido, eu estou colocando para Deus que eu quero abençoar, e eu sei que Deus quer abençoar também. Então coloque a sua vida, coloque a vida da igreja, coloca o que a igreja vai fazer por esse local que está e por missões também. Peça para Deus que está te abençoando, para você abençoar outras pessoas também. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, colocamos as nossas vidas financeiras diante de Ti. Pai Deus, em nome de Jesus, Pai. Faz, Pai, que nessa pandemia, Deus querido, nós possamos, Senhor Deus querido, ser prósperos, Senhor. Eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor. Não tem deixado faltar nada, Pai. Tudo que nós tivemos vontade de comer, Senhor Deus querido, de beber, Senhor Deus querido, o Senhor tem dado. Mas, Pai, eu te peço, Senhor Deus querido, para o Senhor prosperar a tua igreja, Senhor, cada vez mais e mais, para nós podermos pregar o Evangelho aqui, Senhor, Jerusalém, na Judéia, Senhor, Pai, e nos confins da terra, Senhor. Então, abençoa, Deus querido, a tua igreja, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Glória a Deus. Se você tem dízimo e oferta, querido, você abençoe aqui, coloque no gasofilácio e a Tati depois vai pagar as contas.
queria aproveitar o momento, rapidamente, já está no horário já, né? Mas queria aproveitar um trecho do testemunho que eu fiz em vídeo ano passado, semana passada. E a palavra diz lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? E a gente sabe que na nossa vida nós passamos por diversidades, passamos por tribulações, por provas e provações. E assim vai ser até a vinda de Cristo, ou até o dia que o Senhor permitir que a gente vá na face dessa terra. Eu estava conversando ontem, né, com o Azeretache na casa deles, a gente confraternizando e glorificando ao Senhor pelo sopro de vida, que é bom você respirar, né? Respira aí, solta o ar. Lá no hospital, pessoas que não estavam conseguindo fazer isso. Pessoas que estavam lá no UTI, de todo o andar que eu estava, no terceiro andar do Dr. Cristóvão da Gama, todos os pacientes estavam com catéter, com respirador, e outros foram mandados, que eu vi a hora que abri a porta do corredor, uma correria, um médico correndo, saturação do paciente abaixando e mandando urgente para a UTI. E eu perguntei para Deus no terceiro dia, eu estava internado, que eu já estava com uma carga de antibióticos, a febre alta já tinha baixado, porém continuava com uma febre um pouco baixa, 37,5, 37,6. A infectologista na segunda-feira falou: olha, Reinaldo, hoje já estamos no terceiro e quarto dia, os antibióticos eram para começar a surtir um certo efeito. E sua febre persiste, ainda estou trocando um dos seus antibióticos. Ela tirou o azitromicina e entrou com outro antibiótico, que não me lembro o nome agora. E manteve com outro antibiótico, que é o Rocefin, que é um antibiótico que eu estive pesquisando essa semana, quando voltei a trabalhar na segunda-feira. E amigos que esteve internados no Hospital Ribeirão Pires, que tem parentes que são médicos, que Rocefil, acho que é Rocefil, é um dos antibióticos top de linha. Né? Você tem ideia, cada frasquinho dele, cada um, são R$1.000, eu fiquei sabendo. Então a médica entrou com uma atacada forte, de uma vez só, ela não pensou, vai entrar lá de baixo, não. Ela foi uma atacada só, fiquei sabendo isso depois. E louvado seja o Senhor, porque eu quero agradecer e glorificar o nome do Senhor a todos vocês. Falei isso no vídeo, fiz lá no hospital, mandei para vários amigos, pastores de outras denominações, são amigos nossos de muito tempo. E como é importante isso, né? Eu me senti inteiramente abraçado lá no hospital, pelas orações, pelos vídeos, pelas videoconferências que eu recebi de amigos pastores que foram no monte, estavam lá no monte, eles ligaram para mim, fizeram o vídeo. E isso é a essência da igreja, né? Isso não é prato da igreja, isso é a essência, é o amor de Cristo fluindo entre nós, né? Nós devemos amar acima de todas as coisas. E eu louvo a Deus porque, num curto prazo de 8 dias internados, uma das enfermeiras que passou a noite no hospital para efetuar a medicação, ela falou: olha, Reinaldo, a sua recuperação foi surpreendente, né? Você chegou com o seu PCR muito elevado, muito alto aqui, ele foi caindo na quarta-feira. Do sábado me internei na quarta-feira, o pneumologista estava dando alta na parte dele, e a infectologista me deu alta no sábado. E tudo isso é o agir de Deus. O pastor Márcio falou aqui do cuidado de Deus. E eu pude frisar o cuidado de Deus em todos os momentos. Irmão, quando nós passamos por momentos difíceis, ninguém gosta de sentir dor. Alguém já passou um momento de dor aqui? A gente quer se ver livre daquilo rápido, né? A gente liga mesmo, passa, olha, irmão, ora, que é difícil. Mas Deus sabe o porquê. Eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. Eu saí outra pessoa daquele hospital. Todos os dias, à noite, quando eu ia para o banho, o Senhor falava comigo. E Deus mudou muita coisa dentro de mim. E eu tinha falado: Senhor, por quê? Eu ungi os umbrais, as portas da minha casa. Eu orei, a tua palavra diz no Salmos, capítulo 91, que peste nenhum chegará na minha casa, nem morte, nem nada. Por que aconteceu? O que eu fiz? O que eu errei? Aí o Espírito Santo, naquele momento, 20 minutos que a enfermeira mandou eu tomar banho, porque a febre persistia, falou: vai tomar um banho para ajudar a cair a temperatura. Eu fiquei 20 minutos debaixo do chuveiro ali, olhando para a janela do lado de fora, que estava fundo com a rua lá de Santo André. E o Espírito Santo falou assim para mim: você lembra quando você ungiu a última porta da sua casa, o que você falou? Aí eu lembrei, o Senhor trouxe a memória que eu tinha falado. E eu falei assim: ainda que eu unja todos os umbrais da porta, ainda que eu perme o Senhor, se assim Ele permitir, o nome dele será glorificado. E Ele permitiu. Às vezes é porque você é cristão, você é uma pessoa de oração, você é um pastor, você é um servo do Senhor, que você não está livre de passar situações, porque Deus ele tem os propósitos dele.
Deus tem os fundamentos dele com cada um. E quando ele leva um filho seu e permite o filho seu estar no momento, na dificuldade, no confinamento, na adversidade, porque ele tem ensinamento, ele quer mudar algo primeiramente dentro de você e te mostrar algo. Isso é certeza. Ninguém vai por estreito porque Deus não ama, porque Deus não gosta, porque Deus não cuida. Porque ele quer trabalhar algo especial na sua vida, ele trabalhou algo especial dentro do meu coração. E eu falei isso para o meu gerente no último dia que ele ligou lá. Eu falei, chefe, estou saindo daqui uma pessoa totalmente diferente do meu jeito. Porque no terceiro dia, quando a médica falou para mim que eu estava mudando o antibiótico, eu disse, pronto, se não der efeito, eu nem sabia que eu estava usando todo o antibiótico top de linha. Sabe o que eu pensei? Falei para a Tati, para o pastor Basílio ontem. Na hora eu falei assim, poxa, se não melhorar, vamos levar para a UTI, vamos colocar o respirador, a pneumonia vai aumentar, já estava com 50% do pulmão tomado, e vamos entubar, não vou ver mais nada, vou estar na mão de Deus e dos médicos. E possivelmente possa acabar morrendo se eu me levar. Aí eu pensei comigo, falei, poxa, eu tenho lá tanto no fundo de garantia, o Adel vai pegar o seguro por morte natural lá na empresa, e aí vai se manter durante o tempo. Eu falei, meu Deus, eu pensei nisso, irmãos. Pensei, passou isso no meu coração naquele momento. Mas aprove a Deus que ao longo dos dias o Senhor propiciou falar de Jesus para algumas enfermeiras, duas enfermeiras, uma que não era cristã, a outra era cristã da Assembleia de Deus, e um servo da Assembleia de Deus estava internando comigo também, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Então Deus cumpriu a vontade dele naquele hospital. E eu quero agradecer muito vocês, os pastores, Raquel, Márcio, Basílio, todos vocês irmãos, que eu sei que vocês estiveram à frente, estiveram orando, e a palavra diz que a oração do justo surte muitos seus efeitos. E independente disso, onde a gente esteja, eu estive lá no hospital, recebi uma oração para um caminhoneiro que capotou o caminhão lá no interior, acho que postei no grupo isso aí, ele teve um teve um coágulo cerebral e pegou Covid também ao mesmo tempo. E para a glória do Senhor, ele foi para casa essa semana. Uma irmã mandou um recado, glorificando: Senhor, irmão, você estava internado, uma situação difícil, e você mesmo assim ora por ele. Mas é assim que Jesus age, é assim que o Senhor faz. Amém? Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês com a minha família, com a minha pessoa, e amo muito vocês, e vocês fizeram parte desse milagre que Deus propiciou na minha vida, na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos todos os dízimos e ofertas que foram depositadas aqui, Senhor, na tua casa. E o Senhor conhece, meu Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o Senhor que propicia aos seus filhos, meu Deus, a abundância e a fartura. E nós pedimos ao Senhor, Deus e Pai, o Senhor multiplique, meu Deus, ó Pai, todas essas ofertas que foram depositadas, para que venha, meu Deus, suprir as necessidades, meu Deus, da tua casa, dos nossos irmãos missionários que estão no campo, meu Deus, e venham receber o melhor do Senhor, 100%, meu Deus, ainda, meu Deus, por esse tempo. Nós declaramos, meu Deus, essa casa abençoada, esse reino expandido para a glória do Senhor. O Senhor é o Deus, meu Deus, que multiplica, meu Deus, 60, 100 vezes mais. E nós, meu Deus, declaramos sobre essa igreja amada toda a fartura do Senhor, nas áreas das finanças, meu Deus, na alimentação, naqueles que não têm, meu Deus, também uma propriedade para sarar, ter uma propriedade sua individual, meu Deus, a casa dos seus sonhos, porque o Senhor ama os seus. E nós declaramos a vitória sobre a Igreja Batista Ágape. Declaramos, meu Deus, ó Pai, ela crescendo no amor, na plenitude, na qualidade do Senhor. E nós cremos que a abundância, meu Deus, haverá sobre a sua casa, nunca faltará nesse ministério e sobre a vida de nenhum dos seus. E nós abençoamos todos esses dízimos e ofertas depositados, meu Deus, aqui, para que o seu reino seja próspero, seja expanso e venha, meu Deus, ser enunciado aos quatro cantos dessa terra. Em o nome de Jesus, nós dizemos amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, amém? Cuidou do Reinaldo, da sua família, cuidou de nós, né? Para a honra e glória do Senhor, que nós louvamos. Então, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso. Um abraço a todos que estão em casa, aí acompanhando, né, pelo nossa transmissão online, aí pelo Face. Muito obrigada, que Deus abençoe. Vamos orar agora, pedindo a Deus uma semana de vitória, amém?
Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas, Senhor, pelo teu amor, Paizinho querido. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Papai. Pedimos uma semana de vitória, Senhor. Guarda-nos, Deus querido, nos abençoe, Paizinho querido, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Papai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Desejo uma semana de vitória. Amém? Sim, os avisos. Semana que vem nós estaremos fazendo a Santa Ceia. Amém? Certinho.